gente, tudo bem? Eu por aqui ainda estou me acostumando com essa ideia de estar aqui nessa posição, mas a gente está tentando, espero que vocês também estejam curtindo. E hoje a gente vai começar com um tema que às vezes a gente foge um pouquinho, não gosta muito de falar, mas é importante falar, né? Que são as perdas, seja ela tanto na vida profissional, né? Um trabalho que a gente é demitido, ou um trabalho que a gente quer e não consegue, ou seja na vida pessoal, um ente querido, um bichinho que a gente ama e perde. Né? Então são inúmeros processos que a gente tem que lidar na nossa vida. E às vezes a gente foge mesmo de comentar, de falar sobre isso, mas é importante e por isso a gente convidou a psicóloga clínica e perinatal Sandra Moura. Obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Vamos falar bastante sobre psicoterapia de luto, tá certo? Vamos lá, começa a explicar o que seria isso, psicoterapia do luto. Então, a psicoterapia é um processo terapêutico. Quando a gente fala do luto, é para o acompanhamento de pessoas que estão passando por um luto e sofrimento. O luto ele é uma reação normal diante de perdas ou rompimento de vínculos. Toda pessoa enlutada vai precisar passar por uma psicoterapia do luto? Certamente que não. Mas um luto não elaborado, um luto não vivido, né? Ele pode causar adoecimentos. Vivemos num mundo hoje onde a dor é quase sem espaço. A gente meio que não quer se permitir viver. Exatamente. As redes sociais colocam a gente num lugar de felicidade realista o tempo todo e nem a sua dor e nem a do outro cabe. E aí esses lutos, essas dores que não são vividas, elas não são elaboradas, logo causa adoecimento. E aí, quando falamos de luto, a gente encontra vários tipos de lutos. Tem lutos não autorizados, lutos antecipatórios, lutos comuns, lutos crônicos, enfim. Então, eu não entendo muito como é isso. Por exemplo, um luto não autorizado. Um luto não autorizado é quando a sociedade não permite. Por exemplo, uma mãe que perde um bebê ou tem uma perda gestacional, é comum que as pessoas digam, não, foi melhor agora do que depois, você é jovem, logo você tem outro filho. Ele tava e aí, né? Acaba que não se autoriza esse luto. Geralmente, a mulher ou o marido voltam a trabalhar e não vive essa dor. Os lutos não autorizados, na sua maioria, se não cuidados, eles podem evoluir para um luto crônico, que aí é um luto que aí ele passa um pouquinho, porque o luto ele não é doença, luto não é depressão, mas se ele não for cuidado, ele pode se tornar. E como é que a terapia pode ajudar, né, nesse processo? Então, o processo da psicoterapia do luto, ela parte do princípio que a demanda que a pessoa vem até o consultório é para isso especificamente. Então, feito o acolhimento, a gente vai entender a ordem dessa dor, por que ela não está sendo permitida, e aí a gente delimita um número de sessões. Eu costumo dizer que menos de um ano não é um tempo satisfatório, porque para o luto ser elaborado, ele precisa ser vivido. E aí o que a psicoterapia faz? Mas a gente pensa que é o quê? Tem que ser uma semana, um mês, exatamente. E já resolveu. A psicoterapia vai autorizar que esse luto seja vivido. Porque às vezes a pessoa está negando esse luto e ela nem percebe. A vida segue, volta ao trabalho. Tem que estar feliz, nem sorrindo. Exatamente. Como se nada tivesse acontecido. Foi melhor assim. A gente sempre coloca negações com relação a isso, porque dói mesmo. E sentir dor não é legal, ninguém quer. Ninguém quer dizer perder também. Alguém é uma dor muito profunda, é uma dor na alma, né? Então a gente quer passar logo por cima disso. Mas isso tem um custo. Então a psicoterapia vai possibilitar que a pessoa entre em contato com essa dor, que ela possa elaborar esse luto. Uma das perguntas que eu ia fazer é isso: quanto tempo dura um luto? Várias literaturas vão falar de tempos, mas geralmente um luto ele se completa com 1 ano, até 2 anos. Mas aí a gente precisa entender. O luto parental, de pai e mãe, é um luto que eu costumo dizer assim, um luto de uma mãe, ela nunca termina. Porque se a mãe perdeu esse filho há 25 anos atrás, se no 25º ano da morte do filho, ela vê alguma coisa que remeta a esse filho, que lembre ele,
ela vai chorar, ela vai sentir a ausência, entendeu? Então, depende do grau de parentesco que você tinha, da relação que você tinha com quem morreu. Mas, em linhas gerais, um luto saudável, ele se conclui, e o que significa se concluir? É a pessoa ressignificar essa perda e seguir. 2 anos. E quando uma pessoa, você vê que ela não anda, não avança, que meio que fica paralisado ali na vida por conta desse... Vive e só se lamenta. Como é que a gente identifica? Quando é que é um sinal, dizer, olha, tem que avaliar isso aí, tem Pois que nesses 2 anos, veja, é bem complexo, porque o luto ele vai depender do grau de parentesco, o tipo de morte, quem era a pessoa que morreu. Se era, por exemplo, um filho que perde o pai ou a mãe é diferente de um pai que perde um filho. Então, são lutos diferentes. Então, para tudo isso, a gente precisa acompanhar. Porque se a pessoa ficar triste durante um tempo, é admissível e é permitido e deve mesmo chorar quando lembra, sempre. Relembrar, repetir o que aconteceu ou falar daquela pessoa. É normal. Agora, se passado uns 2 anos, você sentir que a pessoa está adoecendo a nível de que mudou toda a sua rotina, está mais isolado, não permite muito viver em ambientes sociais que antes frequentava. Então, é chamar atenção para isso. E aí, geralmente, a família precisa estar atenta a isso. Por exemplo, uma mãe que perde um filho e tem outros filhos. E ela não consegue retomar, então é o filho ficar atento nesse movimento da mãe, né? E procurar uma ajuda para uma avaliação, né? Aí a gente, como é que... Sempre é aquela coisa, né? Você nunca sabe o que falar para uma pessoa que está vivendo luto. Então, o que se deve fazer, né? Para conversar, porque realmente eu acho que quanto mais a pessoa fala, meio que vai sanando um pouquinho, aos pouquinhos. E aí, como a gente... É bom falar, é bom puxar o assunto, ou é melhor a gente botar tapete lá isso é muito, muito pessoal. Quando alguém perde alguém por morte, por exemplo, a gente tem aquela coisa, não sei o que dizer, né? Realmente a gente não tem mesmo o que dizer. Nem quando a gente diz assim, eu sei o que você está passando, porque todo mundo já passou por alguma perda, e se não passou, certamente vai passar, porque faz parte do desenvolvimento humano isso, né? E o luto está dentro disso. Na falta do que falar, abrace. Nem dizer assim, eu sei o que você está passando, porque a gente não sabe. Porque cada dor é única. Né? Ninguém vai vivenciar a dor do mesmo jeito. Então, na falta do que dizer, um abraço. Ou colocar-se do lado, estou aqui, se você precisar de uma ajuda. Né? Nos primeiros dias realmente é muito difícil, porque a perda implica em reorganização, em repersonalização. Então você muda toda a dinâmica da sua vida quando falta uma pessoa, não é? E o que a gente poderia dar de dica para alguém que está vivendo esse momento? O que a gente poderia falar para essas pessoas? Não no ponto de vista, eu vou dizer, como a pergunta que eu fiz, né? Sim. O que a gente pode fazer para ajudar? Sim. Mas para quem está vivendo, que conselho a gente pode dar para permitir-se. Sem medo. Permitir chorar, permitir sentir, respeitar-se. Se não tá, porque muitas pessoas assim, vamos levar fulana para jantar, para sair, para ela se parecer, para que ela pense em outras coisas. E aí, quem está vivendo o luto precisa se respeitar. Se não tá com vontade, se não quer ir, tudo bem. O momento é de recolher mesmo. Né? Eu acho que as pessoas estão adoecendo mais pelos processos do luto porque não estão se permitindo. Antigamente tinha uma cultura do luto, né? Se vestia preto. Certo. Ficava 7 dias sem sair de casa. Tinha um tempo para se desfazer. Padrão de comportamento. Para se desfazer das coisas da pessoa que partiu. Mas hoje em dia não. É como se... não dá tempo para isso. Você quer apagar tudo rapidamente para poder seguir sem dor. Mas até que ponto isso pode ser saudável, né? Então, claro, cada pessoa vai fazer aquilo que é possível, né? É muito difícil a gente opinar em coisas tão subjetivas, né? Mas é recomendado que se respeite, sobretudo.
Só pra gente encerrar, você falou um pouco pincelou sobre o luto materno. Como é isso? Sim. Porque dentro dos tipos de luto, a gente não vive luto só pela morte. Né? Claro que a morte é algo definitivo, é um rompimento de vínculo definitivo. Então isso causa um impacto muito maior. Mas vivemos pequenos lutos desde que nascemos, tá? A cada fase da nossa vida, a gente vai vivendo lutos. Né? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, outros nem percebidos, mas a gente está nesse processo. Se a gente casa, a gente vive o luto porque deixa a vida de solteiro. Se a gente está na faculdade, a gente embarca na profissão, a gente vive lutos por ter passado por isso. Os lutos, eles estão aí o tempo todo. E a gente precisa vivê-los. Mas tem o luto da maternidade, porque a maternidade é um momento lindo e mágico, esperado por muitas, às vezes é surpreendente, mas independente da condição que essa maternidade chega, vivencia-se os lutos. Porém, são lutos não permitidos, porque no momento sublime da sua vida, como é que pode caber a dor, sendo o luto um processo de tristeza? Mas a maternidade, ela traz em si lutos desde quando você está passando pelo processo da gestação até o nascimento do filho, que é o momento da separação, né? Quando corta o cordão umbilical, é onde de fato existe. Tem aquela coisa do vazio. Exatamente. Que ninguém explica. Ninguém explica. E muitas mães não falavam disso. Mas o puerpério está aí, cheio de lutos para ser elaborados. E um deles é esse. Né? Eu acho que esse é o que menos se autoriza, porque você tem que estar feliz, você está com o seu bebê, e aí a pessoa fez, mas eu não estou bem. Como você não está bem? Exatamente. Porque é muito lindo o bebê. Bebê significa vida, não cabe dor nesse lugar. Né? E aí muitas mães preferem se omitir de falar. Até as pessoas que chegam olham para o bebê, não olham para essa mãe. E isso vem muito, o que se fala muito da depressão, que ocorre muito por isso, de não... Isso. E hoje isso tem crescido muito, inclusive o olhar para essa mãe, porque a mulher hoje ela não é só mãe, né? Ela não está só na maternidade, a mulher ela vivencia a sua profissão, ela tem a sua feminilidade para dar conta. E muitas cobranças, muitas questões. Muitas. E ela precisa também se olhar nesse lugar de cobrança de menos. E reconhecer se estou triste, porque que esse é o maior luto, tá? Da vida que eu tinha antes, que não volta mais, porque maternidade é uma viagem sem volta, tá? Mas isso não significa dizer que é ruim, né? E aí, às vezes, muitas, porque hoje em dia a mulher conquistou um espaço de individualidade incrível, né? A mulher é muito autônoma, a mulher é muito, muito dona de si. E aí um filho é uma dependência total dessa mulher. Então, rompe-se com essa mulher individual. E aí, nesse puerpério, vai se viver o luto disso. Né? Não é raro, tá? Eu receber no consultório mães que acham que estão com depressão pós-parto e, na verdade, estão vivendo um luto pós-parto. E aí é muito interessante quando a gente começa a trabalhar esse ponto. Se enxerga e se vê. De poder viver isso mesmo. Mas não significa dizer que isso é ruim, né? Eu acho que toda mudança, todo luto, ele vem para ressignificar. Né? Faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça, né? Para viver. Bom, que bom. Deu para esclarecer bastante coisa. Quero te agradecer. A gente sempre termina, eu te dou uma lembrança do nosso dia, uma pequena fotografia. Legal, obrigada. Para marcar nosso dia de hoje. Quero muito agradecer mesmo. Eu que agradeço. Se tiver outras oportunidades, a gente se aprender um pouquinho. Sim, é um tema maravilhoso, né? E tem pouco falado, muito pouco falado. Eu acho que por isso, nem sempre, não só de alegrias e... Né, a gente vive, tem que falar também dessas questões. As dores precisam entrar. Até que a gente possa viver as alegrias de forma intensa. Verdade. Né? E é isso, acho que a gente falou bem do assunto, deu para esclarecer muitas questões e espero que vocês tenham curtido também. Se estiver vivendo esse momento, reavalia e se precisa, procura um profissional, tá? E então a gente se fala na próxima quarta, às 18. Até lá!